Halloween chegando e mais um mangá de bruxas dando as caras. Vale a pena? Não vale? Fica ligado aí. Fala galera! Evandro Fusari aqui com mais um vídeo versão Saitama. Vocês me zoaram bastante, fizeram um bullying comigo nos outros vídeos, mas eu sei que vocês gostaram do visual. Então vão ter que aturar o Evandro Saitama, pelo menos por enquanto. Pô, tô arrependido que eu tirei a barba. Vamos falar hoje do mangá chamado Witches, lançamento da Panini que vai ser lançado agora para o Halloween. Mas antes disso, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa aquele like maroto aí pra gente. Então vamos falar de Witches. Witches é um mangá sobre bruxas pro Halloween que a Panini está trazendo para nós. São 2 volumes, vai custar R$18,90 com papel offset, qualidade premium deles. Então vai ser um formato bacana, legal, miolinho bonito, capa legal, preço atrativo. E do que se trata a história de Witches? Primeira coisa que eu vou deixar claro, os 2 volumes não são uma única história, não é uma história linear. São vários one-shots compilados. Na verdade, cada volume possui 2 histórias um pouco maiores e uma história pequenininha para encerrar o volume. Então são um total aí de 6 histórias que possui o Witches. E do que se trata a história? O autor, Daisuke Igarashi, ele é muito conhecido por pesquisar o folclore japonês. E nessa obra não é diferente, ele viajou o mundo, pelo menos com a sua caneta desenhando, ele viajou o mundo, prestando homenagens a diversas feiticeiras do folclore mundial. Então ele pegou um pouquinho do folclore de cada região e fez ali uma feiticeira, uma bruxa, ou algo que esteja ligado à bruxaria, e fez essa homenagem compilando essas histórias nesses mangás. Algumas nem sequer podem ser chamadas de bruxas. Não tá pensando que é aquela bruxa velha, narizinho enrugado com uma verruga, né? Não. Algumas que você vai olhar e falar, não parece uma bruxa, mas ela entra nesse contexto, porque cada região tem o que seria uma bruxa. E foi ensinado para nós que a bruxa é sempre aquela da floresta, que come criancinha, que tem uma verruga no nariz. Não, tem vários tipos de bruxas. E ele mergulha nesse folclore de cada região. Ele vai do ocidente ao oriente, inclusive ele passa pelo Brasil. Olha que legal, tem uma história que se passa aí provavelmente pelo Brasil, então é bem legal as histórias. A primeira delas se chama Spindle e é a história de 2 bruxas, as quais seguem seus próprios caminhos a vida inteira, mas que convergem no desfecho da trama. Então cada uma segue a sua história e vão acabar se encontrando futuramente aí no desfecho da trama, da primeira história. A primeira é uma garota que se chama Shinai e ela vive com uma tribo nômade na Turquia. E a Shinai ela é uma profetisa, ela consegue fazer profecias através dos sonhos e lendo tapetes. Olha só que coisa maluca, mas isso é uma coisa da cultura deles. Profecias que podem ser lidas através de tapetes, aqueles tapetes lindos que eles têm, tudo bordado, coisa mais linda. Alguns profetas conseguem ler as entrelinhas do tapete e fazer uma profecia. Ela abandona sua tribo e viaja até a capital para tentar descobrir o que é essa profecia que ela teve e entender o que vai acontecer. Do outro lado temos Nicola, é uma bruxa má. Essa aí seria a bruxa má, a bruxa da verruga no nariz, né? E ela está fazendo uma viagem também à capital em busca de vingança. E a vingança não é contra só uma pessoa, ela quer se vingar de um mercado milenar dessa cidade. A trama dela é em torno dessa vingança que ela quer cometer por causa de um amor perdido. Que eu não vou dar spoilers para vocês vão ter que ler. E as duas acabam se encontrando na história e o desfecho vai ser muito interessante. Na segunda história, chamada Quarupu, somos transportados para a floresta amazônica. Claro que tem que ser no Brasil, né? Quarupu é uma palavra indígena. E novamente temos uma bruxa, mas na verdade não é uma bruxa, é uma xamã. Olha como já mudou, saímos de bruxas e profetisas para uma xamã, que também é uma espécie de feiticeira. Ela está também em busca de vingança, mas não é uma vingança pessoal, é uma vingança coletiva, já que toda a sua tribo foi destruída por pessoas que querem, claro, né, construir alguma coisa ali na floresta, talvez uma cidade, prédios, ocuparam espaços,
Muita coisa do que a gente já vê aqui no Brasil acontecer. Quantos índios aí não são assassinados. Então a história é mais ou menos isso, é uma xamã que busca vingança. E nessa história até é contado que é a primeira vez que uma xamã usa os seus poderes não para curar, mas para amaldiçoar. Seria um duelo aí contra as comunidades tradicionais e claro, o mundo capitalista, né, que tudo quer gerar dinheiro, tudo quer expandir, quer construir. Enquanto culturas que estão ali há muito tempo paradas no tempo, vivendo as suas vidas tranquilas, sofrem com isso. Então o mangá trata bem disso. O choque cultural contra o choque capitalista que quer derrubar ali, destruir tudo, passar o rolo compressor. É estilo Jude Evolution, o clipe do Pearl Jam. Assistam esse clipe aí, vocês vão pirar. E para encerrar o primeiro capítulo tem uma história que chama Bird Rider Witch. Seria a bruxa montada num pássaro. E nessa história, é pequenininha, curtinha, são 10 páginas. Ela serve como um prelúdio para o próximo capítulo, para o próximo volume. Então ela serve como um prelúdio, ela deixa ali o que vai acontecer, né? E somos apresentados a um personagem que é um padre e ele investiga manifestações. Mas não é um inquisidor, né? Geralmente quando aparece uma bruxa, um padre está envolvido, vai querer queimar a bruxa. Esse padre, na verdade ele é inteligente. Então ele encara as coisas um pouco diferente. E ele recebe um chamado de um homem que diz que sua irmã vem montada num pássaro lhe contar coisas. Então o que foi encarado como principalmente um caso de possessão, esse padre viu como um caso de premonição. Então ele foi estudar esse caso desse homem que vê sua irmã montada numa bruxa. E nessa história, por falar em premonição, existe a premonição de uma certa pedra, que é um objeto essencial para o próximo capítulo. Partindo para a próxima história, que se chama Petra Genitalix. Se você não conhece latim, porque eu sou formado, sou estudado em latim, falo fluentemente. Petra Genitalix é Petra Genitalix. Copiou? Petra Genitalix significa pedra genitália em latim. Eu demorei quase 3 minutos para falar a palavra, hein? Olha que nome estranho, né? Para sair uma pedra genitália. Nessa história, somos transportados para a Alemanha, interior da Alemanha. Olha só, a gente está indo para tudo quanto é lugar, em Turquia, Brasil, volta para a Alemanha. E nessa aí vive uma bruxa, que é a Mira, e sua pequena aprendiz. E elas possuem a habilidade de ler a natureza. Né? A Mira, ela diz que ler os animais, ler o vento, as pedras e o riacho é muito melhor do que ler livros sobre magia. E essa história ela é contada de uma maneira diferente. Ela é contada como evento principal e vai voltando ao passado, contando o que acontece. Então ela é contada de trás para frente. E essa história sim tem ligação com a pedra da história anterior da premonição. Então ela faz a ponte para essa próxima história, que é bem legal, muito interessante. Depois disso temos Thief of Songs. 2 jovens, 2 estudantes decidem tirar um dia aí de loucura. Então eles roubam coisas, fogem, fazem de tudo. Vão para a praia, vão curtir ali, tiram um dia de loucura esses 2 jovens, esses 2 estudantes. E eles embarcam em uma viagem de navio, como se fosse um cruzeiro. E nessa viagem eles conhecem uma mulher misteriosa que diz que está à procura de si mesma. E a garota colegial fica intrigada com aquilo, com o que essa mulher está buscando. E decide também buscar o que ela quer conhecer a si mesma. E essa mulher diz que ela pode encontrar em um lugar, numa ilha virgem, deserta, onde ela pode ouvir a voz do mundo. A menina fica intrigada e diz que vai a essa ilha conhecer, mas promete à mulher que não vai trazer nada dessa ilha. Acontece que ela traz, e as consequências não são muito boas para ela. Então essa é a última grande história do segundo volume, que se chama Thief of Songs. E por fim temos Beach, a última história pequenininha, curtinha do segundo volume. Essa história é totalmente centrada no folclore japonês. Pode ser que você dê uma boiada, pode ser que você já conheça alguma coisa. E com certeza é a história mais absurda de todas. É uma menina que perde o seu gato e ela sai à procura dele. Sai procurando e vai parar numa praia cheia de lixo, onde todo o lixo de um riacho desemboca nessa praia. E lá ela conhece uma velha que tira coisas de dentro da sua boca, e não são coisas pequenas, tira coisas muito grandes. Uma história muito interessante também, curtinha, mas bem legal.
Então resumindo galera, o Witches, essas são as 6 histórias que compõem o mangá. As histórias são boas, dá pra desenvolver bem os personagens, são levemente desenvolvidos. Mas você vai conhecer bem, você vai se apaixonar ali por cada bruxa, por cada jeito que uma bruxa é tratada, do ocidente ao oriente. Você vê, fomos começando na Turquia, viajamos à floresta amazônica, provavelmente no Brasil. Vamos à Alemanha, Japão, então ele viajou o mundo, pegando bruxas de diferentes localidades, pegando o folclore daquele lugar, a cultura e desenvolvendo uma história. Então, voltando, são 2 volumes, vai custar R$18,90, papel offset, né? Então tem uma qualidade bem legal esse mangá. Pro Halloween, uma ótima leitura para você estar fazendo. Então, é isso aí galera, queria agradecer vocês aí por terem comentado no meu vídeo que eu fui ignorado pelas editoras, mas deu resultado, olha só, me responderam, eu fiz um vídeo, vou postar pra vocês darem uma olhada, mas tá vendo como valeu a pena dar gritada? Eu não sei nem se alguém compartilhou o vídeo lá, porque eu não fui, ou então tem alguém lá que tá assistindo, alguém da editora assiste meus vídeos, tá inscrito aí hein, comenta nos vídeos aí, deixa um comentário pra gente aí, mas deu certo, me responderam, e eu vou fazer um vídeo pra vocês falando o que aconteceu, ok? Então espero que vocês tenham gostado do Vale a Pena do Witches, que é um mangá sobre bruxas que vai estar chegando pro Halloween. Leitura interessante, 2 volumes apenas. 2 volumes apenas, merece estar na sua prateleira aí, tá bom galera? Então valeu mais uma vez, fica ligado nos próximos vídeos aí. Fui!